A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu te convido a abrir a Bíblia e deixar que Deus fale ao seu coração através da mensagem que o Senhor colocou no meu coração ao estudar a Bíblia e que eu quero compartilhar com vocês hoje através de uma pregação bíblica. Eu tenho sentido um pouco falta, de fato abrir a Bíblia em termos de pregação junto com vocês aqui no canal Vem Senhor Jesus. E hoje Deus colocou no meu coração uma mensagem apocalíptica. E a gente vai estudar o capítulo 18 do último livro da Bíblia. Então, se você quiser e puder acompanhar na sua Bíblia a leitura, você pode ir abrindo a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 18, beleza? Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos contextualizar um pouco algumas coisas importantes da gente dizer quando a gente vai falar do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um documento fascinante, de interpretação super complicada, ainda que Apocalipse 18 não seja o ápice da dificuldade de interpretação dentro do conteúdo do livro. Tá? Apocalipse 13 é muito mais complexo do que Apocalipse 18, Apocalipse 17 é muito mais complexo do que Apocalipse 18. Mesmo a questão ali dos selos e das trombetas são textos bem mais desafiadores do ponto de vista de interpretação do que Apocalipse 18. Entretanto, eu gostaria de alertar a você que eu não vou me deter nessa mensagem em fazer uma interpretação de Apocalipse 18, levando em conta o contexto do livro todo, especialmente com a tentativa de identificar historicamente ou profeticamente a entidade referida como a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a famosa grande Babilônia do livro do Apocalipse, tá bom? O meu foco aqui não vai ser fazer essa identificação histórica ou profética, conquanto eu tenho uma visão bem sólida, bem especificada na minha mente, bem específica, bem fundamentada sobre a que entidade histórica profética o texto se refere. Mas nessa mensagem o que eu quero fazer é familiarizar você com o texto e fazer com que eu e você tiremos lições espirituais do texto, independentemente da exegese, da identificação histórico-profética da entidade, tá? Cidade de Babilônia, grande Babilônia e tudo mais. Então é isso. E antes da gente então fazer a oração e abrir a Bíblia, também gostaria de deixar a oportunidade para quem quiser adorar a Deus através de uma oferta ao ministério do Ezequiel Gomes, para que ele continue conseguindo produzir conteúdos como esse que você está assistindo. Então envie uma oferta para o Pix ezeksalte@hotmail.com, que é o Pix do canal aqui Vem Senhor Jesus, do Ezequiel Gomes. Eu conto com a ajuda de vocês para continuar produzindo conteúdo de boa qualidade teológica aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 18. E já preciso dizer que o título dessa mensagem é tirado do capítulo anterior, né? O capítulo 17 do livro do Apocalipse, no verso 18, diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas nós não vamos dar atenção ao Apocalipse 17 nessa mensagem e vamos ler o capítulo 18 inteiro, tá? São 24 versículos, então eu vou fazer a leitura completa do capítulo e depois retomo os temas explicando e aplicando as imagens do texto, tá bom? Então, assim, com a Bíblia aberta, eu te convido a fazer uma oração para a gente ler a palavra de Deus e refletirmos no seu conteúdo, ok? Vamos orar. Deus eterno e querido, Papai do céu, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Ninguém aqui quer ouvir a voz do Ezequiel, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz através do Espírito Santo e, para isso, pedimos que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me use como teu instrumento. Também abençoe cada pessoa que está acompanhando essa mensagem comigo. Que o Senhor também perdoe os seus pecados e, acima de tudo, o Senhor cuide da nossa vida, da nossa família,
das questões ao redor da nossa existência, porque dependemos de Ti e nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, abençoados com a oração e com a Bíblia aberta, vamos lá ler Apocalipse 18 e vamos entender um pouco assim as questões principais desse texto. Eu vou ler o texto por completo porque eu acho que assim a gente tem uma dinâmica melhor do que a gente ir lendo e explicando, tudo bem? Eu sei que nem todo mundo consegue muitas vezes se concentrar numa leitura um pouco mais longa, inclusive esse é um defeito da nossa geração, mas eu peço que você busque, né, tirar um tempinho para se concentrar, para ler, inclusive por isso é bom também quem pode abrir a Bíblia e ler junto, para ajudar a concentração, para a gente poder tirar um tempinho mesmo de reflexão séria na palavra de Deus, evitando um pouco assim a correria de tanta coisa que acontece ao nosso redor, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse 18, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. A terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia! E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, e especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza.
e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas e de músicos e tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou voz de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O texto do Apocalipse é um texto extraordinário, muito rico, muito vívido em termos de imagens, e pinta um quadro que é tudo menos bonito do ponto de vista de quem de fato se detenha a imaginar a cena. Conquanto existam coisas assim maravilhosas descritas no texto, todas elas estão contaminadas e ao final todas são destruídas. E os únicos que se alegram são aqueles que se encontram no céu, porque na terra não dá para se alegrar vendo a absoluta desgraça da grande cidade que domina sobre os reis da terra. Conquanto o meu foco não seja identificar essa figura histórica profética, quando a gente fala da grande cidade que domina sobre os reis da terra, é natural que algumas imagens sobrevenham assim na nossa mente em função, né, da própria ideia em si, de que existe uma cidade que domina sobre todas as demais ou sobre o mundo inteiro. E basicamente é uma imagem como se houvesse assim um quartel-general, que é uma cidade, e que de fato é a cidade onde habitam os verdadeiros donos do mundo, tá? E isso, naturalmente, preenche o nosso imaginário, né, com ideias assim que inclusive se tornaram muito comuns no nosso mundo, como se fosse assim, de fato, sei lá, aquela parcela muito pequena da humanidade, lá 1% da humanidade, que detém, sei lá, 80% da riqueza, né? São os donos dos grandes bancos, os donos das grandes corporações. Inclusive existem algumas imagens assim, que essas pessoas estão reunidas em torno de sociedades secretas, tipo, sei lá, os Illuminati, a maçonaria, e tem várias outras assim, sociedades secretas que são propagandeadas aí por aí como reunindo, né, as pessoas mais poderosas do mundo, que inclusive estão acima dos políticos que dão a cara no entre aspas, governo do mundo, né? Inclusive porque essa é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui os reis da terra poderiam ser vistos como os administradores formais do mundo, né? Os políticos e etc e tal, mas esse grupo está acima
dessa estrutura de poder, né? Seriam os verdadeiros donos do mundo que naturalmente não vão colocar a sua cara no jornal para dar explicações a respeito de como anda a inflação, ou como anda o desemprego, ou como anda aí o combate ou não combate à pandemia, ou vacina, ou sei lá o quê, e como é que o mundo vai ou não vai ser gerenciado, né? Se você é o dono do mundo, você não precisa você fazer esse trabalho diretamente, você usa um lacaio, um capacho seu, como, né, um rei da terra em seu nome, até mesmo para você se tornar anônimo, ficar anônimo, poder desfrutar o seu poder e a sua riqueza de boa, sem lidar com as vicissitudes e as sujeiras e os problemas do dia a dia. É um pouco dessa imagem que surge, né, quando a gente pensa no texto, inclusive sem nenhuma preocupação de identificar essa grande cidade, inclusive como uma entidade, tipo assim, metafórica, né? A grande cidade é a maçonaria, é os Illuminates, é o grupinho aí de grandes banqueiros e empresários e pessoas ricas das 12 famílias ou 10 famílias que mandam no mundo, sabe? Coisas assim. Ou mesmo de identificar a cidade como uma entidade aí, geográfica, né? A grande cidade que reina sobre os reis da terra é Roma, é Washington, é o Vaticano, sei lá, Hong Kong, ou a capital da China, ou Moscou, que está bem em moda agora por causa da guerra e coisas do tipo. A gente não precisa fazer esses exercícios nesse momento, mas a gente precisa se deter sobre o texto e as suas imagens e entender um pouquinho o que está acontecendo e de onde vem, assim, esse grande ímpeto divino contrariamente a esta grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos trabalhar um pouco com a ideia de que você que está me ouvindo aqui pregar, você tivesse uma experiência basicamente o seguinte: vamos dizer que você ganhasse lá na loteria americana, que nesse momento aí, eu sigo muito o site Antagonista, e tem uma loteria norte-americana lá que, se eu não me engano, essas últimas semanas aí tá pagando um prêmio de 400 milhões de dólares, uma coisa mais ou menos assim, tá? É um prêmio acumulado lá e etc, que dá quase aí 2 bilhões e meio de reais na sua conta. Vamos dizer que você recebesse, então, esse prêmio de loteria de 2 bilhões e meio de reais. E aí você, de repente, fala assim, ó, vou mudar um pouco de vida, né? Acho que o meu padrão de vida vai aumentar e eu vou fazer algumas coisas. Eu vou comprar ouro, eu vou comprar prata, eu vou comprar pedras preciosas. As minhas roupas, elas vão ser linho finíssimo, seda, escarlata. Eu vou mobiliar a minha mansão, ou as minhas várias mansões que eu vou comprar, tanto no campo, quanto na cidade, quanto na praia, de toda espécie, né? De madeira, de objetos de marfim, de móveis, de bronze, de ferro, de mármore. E a minha casa, ela vai ter um cheiro sabe, de tempero, de especiaria, vai ter azeite, vai ter trigo, vai ter churrasco, gado, ovelha. Também vai ter incenso, vai ter óleo, vai ter bálsamo, flor de farinha, vai ter cavalo, inclusive vai ter carro, helicóptero, avião. Inclusive vai ter um monte de gente trabalhando lá para mim, para manter a minha casa limpa, a piscina limpa, as festas acontecendo, e eu e a minha família, os meus amigos, celebrando aí o nosso prêmio de 2 bilhões e meio de reais, certo? E aí? Eu estaria na posição da grande cidade que reina sobre os reis da terra, e assim que Jesus voltar eu seria destruído pelo mero fato de ter essa riqueza aqui descrita? Esse é o problema da Grande Babilônia. O problema é ser rico, o problema é ter recursos, o problema é ter essas coisas todas. Se não for esse o caso, qual é o problema? Então vamos pensar que eu tivesse essa experiência de ganhar esses 2 bilhões e meio de reais aí, e eu desenvolvesse toda essa estrutura que eu acabei de descrever para vocês aí na minha vida particular, mas isso tudo fosse feito em meio à gratidão a Deus, a louvor a Deus. Inclusive poderia usar muito desses recursos para pregar o evangelho, mas ao mesmo tempo eu tenho essa vida rica e opulenta como alguém que tem uma fortuna de 2 bilhões e meio de reais na sua conta.
E aí? Eu também seria amaldiçoado e seria a grande cidade que reina sobre os reis da terra, e Jesus, quando voltasse, iria me destruir e exultar sobre mim? Por esse simples fato? Aparentemente a resposta é não. Então o problema da Grande Babilônia não está exatamente na descrição da sua riqueza, conquanto talvez a descrição da sua riqueza explique algumas posturas que são os verdadeiros problemas da Grande Babilônia, né? E aí o que acontece? O texto ele inicia, vamos abrir de novo aqui, descrevendo não exatamente a riqueza de Babilônia, mas o que está por detrás da Babilônia em termos de mundo espiritual, né? Olha só. Caiu a grande Babilônia e se tornou a morada dos demônios, o covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque ela tem bebido, aliás, porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, que se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então veja bem, a luxúria da Babilônia, o luxo, tá, é apontado como um problema, de fato. Mas esse problema ele é explicado em função da comunhão com os demônios, com o fato de que a Babilônia ela é o covil de toda espécie de espírito imundo. Ela serve de esconderijo dessas aves imundas e detestáveis. E ela embebeda os reis, tá, com o vinho do furor da sua prostituição e da sua luxúria. Então, na verdade, o que acontece? O problema da Babilônia não é meramente a riqueza. Na verdade, o problema da Babilônia é a riqueza associada a um monte de atitudes espirituais e condições espirituais que de alguma forma sustentam e fundamentam essa riqueza, e por isso, para ter essa luxúria, a Babilônia, então, ela se entrega a Satanás e ao pecado e ao mal, e disso ela retira o seu lucro. A Babilônia, ela não é rica porque ela teve sorte de ganhar na loteria, nem porque ela foi abençoada por Deus com recursos, mas porque ela conquistou todas essas coisas na comunhão dela com o próprio diabo. Por isso ela está caída, e por isso ela está cheia disso, que inclusive moveu ela a conquistar as riquezas. E basicamente, essa é uma imagem muito interessante da saga humana na direção da riqueza. Que é uma coisa muito louca, né? Se você for esperar ganhar um prêmio de 2 bilhões e meio de reais para você se tornar rico, sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Por questões estatísticas simples, tá? Claro, obviamente que sempre existe assim uma chance muito pequena de você ganhar um prêmio numa loteria assim, dessa natureza, tá? Mas pela própria essência do modelo de negócio por detrás de uma loteria desse tipo, é absolutamente pequena a parcela de pessoas que vai ganhar um prêmio desse nível durante toda a história da humanidade, mas é grande a quantidade de pessoas que vão apostar para formar esse prêmio gigantesco e exceder, inclusive, esse prêmio para que a banca tire a parte dela, certo? Então, na verdade, existe uma probabilidade matemática, uma possibilidade matemática de você vencer o prêmio, mas é mais fácil cair 200 raios na sua cabeça, uns seguidos do outro, do que você ganhar nesse tipo de prêmio, tá? Inclusive por isso que está nesse valor aí de 2,5 bilhões de reais. Então, se você quiser ter uma fortuna e você não quiser contar com a absoluta sorte, impensável sorte,
você vai precisar lutar e lutar muito. E nesse momento a humanidade se divide entre quem luta limpo e quem luta sujo. Esse é o fato. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e que conquistaram esse dinheiro com um trabalho honesto, do qual não tem do que se envergonhar, e não tem nenhuma maldição divina em função disso, a não ser, né, as tentações naturais que surgem na vida de quem tem muito dinheiro, que são um pouco diferentes do que as tentações de quem é pobre, tá? Isso é fato. Mas não há nenhuma maldição aqui se você ganhou muita grana em função de um trabalho honesto e legítimo e que atinge e impacta muitas pessoas, sei lá, um Bill Gates da vida. Inventou um dispositivo, um computador, um sistema operacional, não sei das quantas, que tem muita utilidade, que é usado por muita gente no mundo, e é uma das pessoas mais ricas do mundo, ou a pessoa mais rica do mundo. Tá tudo lícito, tá tudo ok. Aí se ele usa esse dinheiro ou não para fazer o bem, para fazer o mal, se ele é bom caráter ou mau caráter, se o dinheiro faz aflorar coisas boas ou ruins nele, é uma outra discussão. Mas não tem nada de mal de você, com trabalho, com genialidade, com inteligência, ganhar muito dessa grana. Mas tem uma parcela da humanidade que não vai por esse caminho. Que não vai pelo caminho da honestidade, do trabalho, da genialidade, da utilidade para fazer fortuna. E às vezes vai pelos caminhos mais obscuros e mais escusos, sabe, da busca pelo recurso, da busca pelo poder, em função aí de milhões de atitudes, de todo tipo de fraude, de todo tipo de violência, de todo tipo de coerção, de todo tipo de imundície que a gente puder imaginar na face da Terra. E existem pessoas que conquistam o poder desta forma e que reinam sobre a Terra, tendo adquirido, né, o seu reinado pela força, pela maldade, pela podridão, pelo pecado. E aparentemente a Grande Babilônia está nesse grupo. Ela é uma entidade mística que de alguma maneira espelha e reúne e representa essa humanidade que, na busca pelos recursos que vão conduzir a luxo, a prazer, a conveniência, a glória, a status, tudo aquilo que o dinheiro compra, então essa humanidade ela faz o diabo para conseguir essa condição. E basicamente é mais ou menos isso que aqui está sendo descrito. E isso é uma coisa assim muito pertinente no momento atual em que a gente vive como humanidade. A humanidade nunca foi tão rica quanto é hoje, em função de milhões de questões. A gente tem uma revolução tecnológica gigantesca desde a Revolução Industrial até hoje, ou seja, desde 1700 e pouco até hoje. A gente aprendeu a fazer 1 milhão de coisas que as pessoas antes disso não sabiam fazer e que fez com que se multiplicassem oportunidades e negócios e roupa e comida e tanque de guerra e prédio e avião e tudo do bem e tudo do mal e tudo de tudo, tá? Tudo que existe no mundo em ampla medida. Naturalmente existem alguns desenvolvimentos antes da Revolução Industrial que são incorporados, né? Especialmente em algumas áreas assim, tipo, sei lá, arquitetura e várias coisas assim. Mas o fato é que da Revolução Industrial para frente, as coisas tomaram uma escala e um crescimento global gigantesco que obviamente nunca houve na história da humanidade, tá? Nos termos em que existe hoje. E nisso tudo criou-se a possibilidade de você ter uma vida absolutamente fantástica se você tiver na grande cidade que reina sobre os reis da Terra, que domina sobre os reis da Terra. Se você estiver no 1% mais rico da humanidade, você pode ter uma vida assim que é inimaginável na prática para a maioria de nós, tá? Que é uma vida, sei lá, assim, de absoluto conforto, de absoluta riqueza, de absoluta glória, de absoluto prazer,
tanto quanto o dinheiro possa proporcionar tais coisas. E o dinheiro pode proporcionar muita coisa. E você venderia a sua alma ao diabo para participar disso? A gente gosta de dizer que a gente não faria isso, né? Jesus, inclusive, em pessoa, também se deparou com essa escolha lá no passado, na tentação, quando Satanás mostra para ele toda a glória do mundo, dos reinos e tudo mais, e diz para Jesus, né, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi dado, tá? E Jesus vence o diabo, nem sempre os seres humanos vencem o diabo. E a Grande Babilônia, então, ela é a reunião desses que não venceram o diabo, mas que foram vencidos por ele. E o povo de Deus está numa situação muito interessante diante desse quadro. Porque o povo de Deus ele não é exatamente descrito como estando totalmente alienado a essa história. Porque, inclusive, o texto diz, né, que daí ele ouve uma voz, né, do céu dizendo para o povo de Deus se retirar do meio dela, para não ser descúmplices dos pecados e não participar dos flagelos. Ou seja, o povo de Deus ele está partilhando dessa história de alguma forma, como testemunha da realidade, da riqueza, desse 1% que domina o mundo, e etc e tal, e que de alguma forma todos acabam que meio que gostariam de estar na condição das pessoas mais bem-aventuradas deste mundo. E claro, se você perguntasse indiretamente para um cristão, você vende a sua alma ao diabo para chegar no 1% das pessoas que comandam o mundo? A maioria de nós gosta de responder que nós diríamos não para isso, para essa proposta. Mas o fato é que muitos cristãos, mesmo que não consigam chegar no topo 1% das pessoas mais ricas do mundo, também, às vezes, se deparam com realidades onde a pessoa mente para vender, para ganhar o dinheiro, onde a pessoa engana, onde a pessoa lida com coisas que não são totalmente lícitas e corretas e legais em alguns sentidos, né? Por exemplo, pessoas nominalmente cristãs já foram pegas em esquemas de corrupção em dinheiro público, em corrupção em empresas privadas, com ligações com, sei lá, tráfico de drogas e milhões de coisas que dá bastante dinheiro. Inclusive tem histórias assim, por exemplo, lá de arquidiocese, lá no estado do Rio de Janeiro, que tinha não sei quantas toneladas de cocaína lá na igreja, porque o tráfico usava ali como uma forma meio de tentar escapar da polícia e subornava os padres e tal, e o padre ganhava uma parte do lucro do tráfico de drogas para esconder toneladas de cocaína na igreja. Já teve histórias desse tipo no mundo. Claro, talvez esse padre aí não chegou no topo 1% do mundo, mas já estava no caminho, né? O queria estar no caminho. Então o cristão não está totalmente alienado a essa busca pela riqueza e às vezes a essa busca pela riqueza através dos pecados. Por isso o alerta é específico, retirai-vos do meio dela. Sai desse caminho, para você não ser cúmplice e não participar da praga, para você não ser um deles. Inclusive, sem nenhuma indicação de que você vai chegar no topo dessa pirâmide aí. Mas se você tiver nesse mesmo espírito, você vai partilhar do mesmo destino. Ainda que você tenha uma atuação menor, numa escala muito menor, e você não domine a terra, mas você retire o seu sustento do mal, do erro, do engano, do diabo, e etc e tal. E aí, tipo assim, o que acontece? O texto ele vai deixando claro que a Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, vai receber em dobro segundo as suas obras, né? Diz o texto, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E aí também se revela um ponto assim muito interessante. Por que as pessoas querem chegar no topo do mundo? Quais são os princípios, quais são os sentimentos, quais são os ideais das pessoas que querem, de fato, reinar sobre este mundo? E o texto do Apocalipse indica que o egoísmo é o verdadeiro motivo destas pessoas. O quanto a si mesma se glorificou vivendo em luxúria, então deverá receber como tormento e pranto.
ela dizia consigo mesma: eu estou sentada como rainha, eu não sou viúva, pranto nunca verei. E aí, por causa disso, em um só dia ela vai ver morte, pranto, dor e vai ser consumida no fogo, porque Deus que julga ela é poderoso. Ou seja, a Babilônia ela é egoísta, ela é maliciosa, ela é vaidosa, ela é arrogante e ela não imagina a desgraça que cairá sobre ela. Nesse aspecto, inclusive, a Grande Babilônia ela tem um quê de Laodiceia e isso é bem interessante. Ela tem um pouco daquela arrogância de Laodiceia. Eu sou rica, abastada, nada tem falta, não vai acontecer nada de mal. E no final, ela pouco sabe que ela é miserável, desgraçada, e a desgraça vai acontecer de forma repentina nessa destruição absoluta, né? Aí o que acontece? O texto fala que a Babilônia ela enriqueceu mercadores, né? Que vão fazer negócios e comércios em função da sua luxúria, e eles vão chorar e lamentar. Mas uma coisa que é interessante é por quê? Porque essas pessoas elas vão ver a fumaça do tormento da Babilônia, e lá no verso 11 diz que eles vão chorar porque ninguém mais vai comprar a sua mercadoria. A mercadoria desses mercadores, né, que são as pessoas que lucravam com a luxúria de Babilônia. Então, olha que coisa interessante. A Babilônia, ela vivia para si mesma. É o egoísmo dela que estava em primeiro lugar para ela. E em função disso, ela se cercava de todos esses comerciantes para servir a ela aquilo que ela queria e precisava dentro aí dos termos da satisfação do seu egoísmo. Só que os mercadores, eles acabam manifestando o mesmo espírito que ela. Porque agora, quando ela é incendiada e devastada e punida e etc., eles não ficam exatamente condoídos por causa do problema dela. Eles ficam tristes e choram e se lamentam pelo problema deles. Agora eles não têm mais para quem vender essas coisas todas que satisfaziam a Grande Babilônia. Então, um dos problemas assim da loucura toda, dessa corrida humana pela glória humana no mundo, o dinheiro, o status, a riqueza, o poder, a influência, é que todo mundo está lutando pelo mesmo ponto. E se você perde nessa jogada, ninguém se preocupa muito com você, a não ser que você, na sua perda, também faça com que eles percam. Porque, vamos pensar assim, você quer chegar no topo, alguém quer vender o que você precisa quando você estiver no topo. Por que a pessoa quer fazer isso? Porque, na verdade, ela também quer chegar no topo. Então, o que acontece? O egoísmo da Babilônia é o egoísmo que, no final das contas, contamina tudo ao redor da própria Babilônia. E agora os mercadores, né, não estão se importando com ela, mas consigo mesmos. Porque agora eles já não têm mais para quem vender o ouro, a prata, a pedra preciosa, a pérola, o linho finíssimo, a seda, a escarlata, os objetos de madeira, os objetos de marfim, os móveis de bronze, de ferro, de mármore, as canelas de cheiro, as especiarias, o vinho, o azeite, o trigo, o gado, a ovelha, o incenso, o unguento, o bálsamo, a flor de farinha, os cavalos, os carros, os escravos e as almas humanas. E essa lista de coisas ela é extremamente interessante. Talvez assim, o ponto máximo da lista é o fato de deles terem escravos e almas humanas, ou seja, a busca pela riqueza vai fazer com que essas pessoas explorem os seres humanos se precisar for. Então, assim, se para eu chegar no topo do mundo eu tiver que ter escravo, mano, que sejam meus escravos para que eu chegue onde eu quero chegar. Isso também revela muito do espírito do negócio, né, em si, da humanidade em busca da riqueza, do status, da honra, da glória, do dinheiro, dessa luta humana, né? Então, tipo assim, ou seja,
não me importa que as pessoas estejam no mais baixo nível. Se eu chegar no topo é o que importa. E aí você se revela um pouco do porquê da ira de Deus contra a Grande Babilônia. Por causa desse espírito, né? Por causa dessa postura. E essa lista de coisas, assim, ela contém muitas lições interessantes. Primeiro de tudo, existe, assim, o fato de que a Grande Babilônia, ela é uma estrutura muito, assim, muito bem orientada e que tem noção do que, entre aspas, tem valor, né? É o ouro, é a prata, é a pedra preciosa, são as pérolas, ou seja, são pessoas que têm noção daquilo que é escasso, daquilo que é mais belo, daquilo que é mais fino, daquilo que é, vamos dizer assim, o topo do mundo, vamos dizer assim, e lutam por isso. São as pessoas que não se contentam com pouco ou com menos, pelo contrário, na sua vestimenta é o linho mais fino, é a seda, é a escarlata. Para mobiliar as suas mansões, as melhores madeiras, é o marfim, são móveis de bronze, ferro, mármore, que inclusive demonstra assim, toda uma coisa industrial mais cedo ou mais tarde, né? Pelo menos na escala em que acontece hoje, por exemplo. Né? Para você ter uma elite de pessoas cheia de ouro, linho finíssimo, e madeira, e marfim, e bronze, e mármore, você tem toda uma exploração, né, do mundo, que inclusive envolve essas questões assim industriais e as empresas e tudo mais. E aí você tem um monte de coisa assim, que tem que ver com comida, né? Canela, especiaria, vinho, azeite, trigo, gado, ovelha. Mas uma coisa assim, que eu acho muito interessante é que nessa lista tem um monte de coisa que pertencia ao ritual do santuário, né? Que é o incenso, o unguento, o bálsamo, a flor de farinha, inclusive o próprio gado, né? Tanto boi quanto ovelha eram sacrificados lá no templo em Israel, no meio dessas flores de farinha, unguento e essa coisa toda de incenso e etc e tal. Então, no final das contas, a Babilônia, ela também, assim, acima de tudo, ela é idólatra, né? E ela é idólatra dela mesma e ela pega aquilo que deveria ser dedicado a Deus e dedica a si mesma. Inclusive eles têm assim essa fascinação pelo transporte, né? Os cavalos, os carros e etc e tal. E aí a palavra de Deus vai dizer que o fruto que a alma da Grande Babilônia apeteceu, ela apodrece. Para essa Grande Babilônia vai se extinguir o delicado e o esplêndido. Isso é muito interessante, assim, porque a Grande Babilônia, ela é o ápice da civilização humana. Mas, ao mesmo tempo, é o ápice do egoísmo humano. E, por isso, a maldição que vai cair sobre ela é pesadíssima, é irrefutável e é irreversível. E isso, inclusive, diz muito sobre por que Deus não dá pra gente tudo que a gente quer. Porque a gente ia ter o mesmo destino da Grande Babilônia. Né? Porque se você não ouve não da parte de Deus, você também vai ser a Grande Babilônia, que você vai ter tudo e todos ao seu dispor. E aí o egoísmo, a futilidade, a maldade, a malícia, a vaidade, elas tomam conta. Porque é humano, é natural que assim seja. E por isso, inclusive, Deus permite que o seu povo tenha lutas e dificuldades financeiras, de saúde, familiares, sociais, etc, 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 até inclusive para criar, enfim, para moldar o caráter e para criar uma experiência de tal modo que a gente evite esse espírito da Babilônia, né? Que é esse espírito de se glorificar a si mesmo, vivendo em luxúria, achando que pode tudo e que sabe tudo e que conquistou tudo e que está acima de tudo, independentemente de tudo e todos e dos demais, enfim. E aí se promete que em uma hora toda a imensa riqueza será devastada. E Deus contra essa estrutura, essa cidade,
julga a causa dos santos, apóstolos e profetas. Ou seja, não é possível ser santo, apóstolo ou profeta e seguir no mesmo caminho da Grande Babilônia, na luta desenfreada e não ética pelo recurso, pelo status, pela honra, pela glória no mundo. Vem ela da política ou da economia ou mesmo da própria religião e coisas do tipo. O anjo pega uma pedra e joga com força assim no mar e fala, né? Assim será arrojada a Grande Babilônia. E nunca mais no meio dela vai ser ouvido a voz dos arpistas, os músicos, as flautas, os clarins. Eu acho muito interessante a ênfase na música, né, nesse tipo de contexto. Nunca mais vai se ouvir, a Babilônia vai se tornar surda, porque ela vai ser destruída, não vai ouvir mais nada lá dentro. E não vai ter mais nenhum artífice de nenhuma arte, nem de escultura, nem de pintura, nem de nada que você puder imaginar. Também não vai ter mais voz do moinho fazendo trigo, pão, trabalho, nada. Não vai ter mais luz de vela, não vai ter eletricidade, não vai ter nada disso. Não vai ter a voz do noivo ou da noiva, dos relacionamentos humanos, né? Do amor, do sexo, dos filhos. Porque no final das contas, o que a Babilônia realmente fez foi a sedução através da feitiçaria. Né? Como é que diz lá o texto no final do capítulo? O texto diz assim, né? Que todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de todos os santos, apóstolos, profetas e de todos os que morreram sobre a terra. Ou seja, o egoísmo humano matou todo mundo que morreu. O pecado humano matou todo mundo que morreu. E a Grande Babilônia é a glorificação máxima do pecado humano. É o ápice do pecado humano, que Deus promete destruir. Por isso, ninguém precisa se sentir não privilegiado por não fazer parte da Grande Babilônia, tá bom? Por que Deus não me permitiu viver no 1% mais rico da humanidade? Não se sinta desprivilegiado. Claro, isso obviamente que a aplicação disso não é assim. Se você faz parte do 1% mais rico da humanidade, você vai para o inferno e os restantes mais pobres, vai todo mundo para o céu. Não é simples assim. Ainda que a imagem da Grande Babilônia evoque um pouco dessas questões, é óbvio que a gente tem que pressupor que a Grande Babilônia é formada pelas pessoas que buscam a glória e os recursos do mundo de forma anticristã, em comunhão com o diabo, para glorificarem a si mesmos independentemente de qualquer coisa. E essas pessoas são a Grande Babilônia. Não pessoas que têm recursos em função de bênção divina, de trabalho honesto e de herança familiar que a gente pode colocar de forma amoral, vamos dizer assim, e etc. Que não por esse espírito que aqui foi descrito brevemente, em função das imagens apocalípticas. E quando a gente olha para as coisas dessa forma, eu creio que o ensinamento do texto não é fazer a gente não querer ter móveis na nossa casa, nem ouro, nem prata, nem música, nem vinho, nem gado, nem comida, nem nada. Até porque mais cedo ou mais tarde quem não tem essas coisas não tem vida. Mas é que a gente não coloque o foco nas coisas em detrimento das pessoas até a gente ter os nossos escravos e almas humanas para nos servirem. E acima de tudo que a gente não tenha comunhão com o diabo para conseguir as coisas. Né? Porque esse é o caminho da Babilônia, e esse é o caminho do qual eu e você não podemos ser cúmplices, para a gente não ser cúmplice do pecado e participante dos flagelos. Esse é o caminho. Não é o caminho exatamente de você ter medo do trabalho, da riqueza ou coisas do tipo, mas é jamais se entregar ao pecado no seu trabalho em busca de riqueza ou coisas do tipo. Essa é uma das grandes mensagens do livro do Apocalipse. Porque toda a riqueza desse mundo, contaminada com pecado, está fadado à destruição.
Por isso, a futilidade da busca pelo poder, pela glória, pela riqueza, pelo status, pelo prazer e os recursos nesse mundo, se isso for feito através do pecado. Beleza? Creio que esse é um ensinamento importante, esse é um ensinamento que tem muito a ver com o ensinamento de Jesus nos evangelhos, os ensinamentos da carta de Tiago, por exemplo, em relação à denúncia, né, de tratar os ricos melhores do que os pobres e de que achar que a busca pela riqueza é uma coisa muito importante, acima de todas, e tratar quem tem riqueza melhor do que quem não tem. E acho que esse é um bom recado para gente que nesse momento da história humana nunca fomos tão ricos. Nós todos aqui somos mais ricos do que rei Salomão, rei Davi, etc. e tal. Se você tem energia elétrica, internet, computador, um carro, você já tem uma vida infinita, e água encanada, e eletricidade, você tem uma vida imensamente melhor que qualquer rei da antiguidade, tá? E ainda assim, muitos de nós sonhamos com muito mais riqueza e tem esse clima cultural, social, de que existem oportunidades de ganhar muita grana por aí. E não tem nenhum problema se você fizer isso com inteligência, com ética, com moral, com justiça, seguindo os caminhos de Deus. Mas não se entregue ao pecado para tentar conquistar nada que você acha que seria bom para você conquistar. Beleza? É isso. E assim, com essa mensagem terminada, a gente faz oração para terminar o nosso culto. Oremos. Papai do céu maravilhoso e querido, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos seduzimos pelas coisas que o mundo contém. Alguns na direção do sexo, alguns na direção do dinheiro, alguns na direção do status, alguns de nós na direção do egoísmo, da malícia, da vaidade. E nós clamamos que o Senhor perdoe todos nós nesses nossos caminhos e que o Senhor nos ajude a não sermos cúmplices dos pecados de Babilônia, para que a gente não participe dos seus flagelos. Que o Senhor tenha piedade daquelas pessoas que estão imersas em vícios e tentações em função de riqueza, beleza, status, glória, honra nesse mundo, poder político, social. E nós clamamos que o Senhor livre aqueles que são sinceros, aqueles que são teus, pelos quais o Senhor derramou o teu sangue. E clamamos por todos para que o Senhor nos permita vencermos esse espírito, vencermos a tentação que Babilônia representa, para que a gente possa se afastar desse caminho e andar no teu caminho, que é um caminho estreito, que é um caminho onde não é o dinheiro acima de tudo, não é o poder acima de tudo, mas é o amor acima de tudo. Por isso clamamos que o Senhor nos dê amor, nos dê fé, nos dê justiça e nos dê uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, galera.